dar início à entrevista coletiva do professor Roberto Fonseca. Professor, primeiro, boa tarde. Mais uma vitória, queria que o senhor falasse do jogo, com todas as circunstâncias que aconteceu, a parada ontem, né, hoje o reinício e principalmente das alterações que mais uma vez funcionaram. Eu acredito muito assim, né, que o futebol ele é feito do contexto geral, né, tanto das entradas, daqueles que trabalharam desde o começo, né. Ontem realmente a gente não conseguiu jogar, vento, chuva e infelizmente muito difícil de se jogar. A estratégia hoje ela foi montada que a gente voltasse, né? Muita gente pode pensar, na volta o time vai voltar para terminar apenas o primeiro tempo, né? E até foi comentado pela equipe deles que eles não esperavam aquela blitz de começo, aquela intensidade, aquilo ali acabou assustando um pouco e tirou a confiança deles. Eu acho que aqueles últimos 10 minutos ali, para terminar o primeiro tempo, talvez é que tenha sido a diferença, mesmo não ter saído o gol, mas mostrou a nossa intenção, a rotatividade, a intensidade que a gente tinha voltado para esse jogo. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a opção, né, no segundo tempo, a entrada do Lucas ali na lateral direita, um pouco de ala, né, vamos dizer assim, a saída do Coutinho. A gente pôde perceber que o Leandro fez até uma função de terceiro zagueiro em alguns momentos e também, né, a entrada do Ravanelli jogando junto com o Diego, inclusive, que gerou o primeiro gol da equipe. São circunstâncias, né, que a gente pode usar. Teve, né, às vezes algumas pessoas poderiam pensar, né, os dois, né, jogando junto, diminuiria uma rotação, mas ao contrário, eu acredito que a gente até acaba tendo mais posse de bola. Claro que você tira uma profundidade, então são circunstâncias que o São Bento começa a criar para a competição, né? A própria entrada do Lucas Mendes é um jogador que a gente sabe o potencial, não é um jogador para não se jogar numa equipe de uma Série A2, é jogador para jogar. Claro que nós chegamos aí num nível de ter Leandro e Lucas, então realmente o treinador tem que quebrar a cabeça para usar esses dois jogadores aí, como outras situações também, né? De jogadores que estão entrando, e o que é gratificante para nós, comissão técnica, para nós, São Bento em geral, a diretoria e tudo mais, as contratações, jogadores que estão no banco, entrando e fazendo a diferença durante o jogo. Professor Antônio da TVT, muito boa tarde, professor, parabéns pela vitória. O campeonato está no início ainda, bem no comecinho, está engateando, mas já dá diante do resultado de hoje, professor, somando a partida de ontem, o complemento hoje, dá para sentir que vai ser aquele para frente, pretende usar as estratégias que o senhor montou hoje aqui, porque tem um bom resultado, foram 3 gols em um tempo. Sim, exatamente, bem lembrado, que nós não tínhamos feito, né, praticamente o segundo tempo é onde saíram, né, os 3 gols. Isso mostra a rotatividade acima que nós voltamos. E eu falei com eles, né, mesmo não sendo um tempo hábil de descanso, mas nós teríamos apenas um pouco mais do que os 45, então daria para nós fazermos numa rotatividade grande. E eu falei, já voltei e no intervalo eu falei, gente, vamos continuar na mesma intensidade, porque nós temos 45 minutos e eu tenho as trocas e com certeza elas vão ser feitas, então não vamos economizar, vamos buscar e vamos trabalhar em cima desse resultado positivo que nós precisávamos. Queria um pouquinho sobre a questão do time, né? Na primeira partida lá contra o Juventus, chegou até a citar que poderia fazer algumas alterações e a equipe voltou somente com a mudança do Gleicinho, né? Que está, acho que há uma semana parado. Você, nos treinamentos ali, naquela recuperação, deu para perceber que realmente o time respondeu muito bem fisicamente? Sim, perfeito. Nós tínhamos a possibilidade, probabilidade até de algumas trocas, né? Jogadores que voltaram sentindo algumas dores pontuais, musculares, e poderia ter essas trocas, né? Isso mostra a força do elenco. E nós sentimos ali, conversando com o departamento de fisiologia, o preparador físico, nós sentimos que dava para os jogadores participarem dessa partida. E a gente tem mostrado que nós temos trocas, nós temos aí um grupo forte, não só um time, porque time a gente ganha jogo, né? E elenco a gente ganha campeonato. Professor, um período muito curto entre hoje e a quarta-feira contra a Ferroviária, queria que o senhor falasse como o senhor pretende utilizar esse pouco tempo aí, vai usar o mesmo elenco de hoje, pretende ter mais mudanças,
usar as cartas que estão dando certo, como a gente viu hoje? Existe essa possibilidade de haver trocas de acordo com a necessidade física, né? E como você falou, a preparação praticamente é recuperar esses atletas, né? Que eles vêm agora de 2 jogos e nós temos esse terceiro praticamente nessa semana. Então, se você for analisar, 3 jogos em 10 dias. Então, acaba sendo um peso e a gente pode acontecer de ter troca de jogadores, uma coisa normal, e aqueles que estão fora que estejam preparados para entrar também e corresponder. Vou fazer uma rapidinho. Primeiro, sobre o torcedor que não via uma vitória do Azulão aqui quase um ano dentro do Walter Ribeiro. A última foi lá no dia 26 de janeiro do ano passado. E para complementar, tem 2 jogadores aí que podem estar chegando para completar essa lista. É importante ter um elenco ainda maior para que essa rotação fique até mais forte na parte final do campeonato pelo número de jogos em poucos dias? Não, com certeza. Isso a gente tem que agradecer a direção, né? A diretoria tem dado esse respaldo, estamos atentos ao mercado para poder nos fortalecer. Nós sabemos que vamos perder jogadores, como nós perdemos o Greicinho, já temos um jogador pendurado, que é no caso o próprio o Diego Matias. Então a gente precisa, como eu falei, para ganhar campeonato você tem que ter um elenco, e isso a diretoria tem procurado fazer, atento ao mercado, e eu acredito que isso daí é de suma importância numa competição que você joga praticamente de quarta a sábado. Professor, a última questão também aqui da TV. Planejamento agora para esse jogo de quarta, já no próximo final de semana, separadamente, só para a gente poder usar os trechinhos, por favor, Ferroviária. Olha, todos nós sabemos, né, do potencial, nós não sabemos o resultado que ainda vai, como que será aí, né, para que a gente possa ter uma montagem daquilo que nós iremos fazer. A gente sabe do potencial, né, de uma Ferroviária, por exemplo. Eu acredito que será um jogo tão bom ou tão movimentado quanto foi esse contra o Capivariano, contra o Primavera. E eu acredito que, somando tudo isso, nós teremos aí uma semana, uma sequência e uma semana importantíssima, porque, como você acabou de falar, quem viajou já viu duas vitórias, né? Então, quem assistiu só aqui viu uma. E quem não veio perdeu também uma grande partida de futebol. A gente tem que frisar e acrescentar isso. Mas é uma semana importante nessa preparação rumo a esse alicerce que nós estamos construindo nesse começo de competição. Só para fechar a minha parte também rapidinho, queria que você falasse do Avanelli. Entrou no jogo primeiro, conseguiu também ajudar a equipe na vitória, e hoje mais uma participação importante e um gol desse jogador. Aonde você encara que é a melhor posição para que ele esteja em campo? Um pouco mais do lado, como 10 centralizado? Olha, eu acho que a apresentação maior do que foi feita lá contra o Juventus e foi hoje, eu não preciso nem estar falando, né? Ele já deu o cartão de visita e de apresentação dele. E o treinador, ele tem que fazer como a gente fez hoje com o Lucas Mendes, né? A nossa obrigação é encaixar as melhores peças em prol da nossa equipe, em prol do São Bento. Fechamos.